Ela estava a um passo de embarcar em um avião para sempre, até que seu filho viu o homem de quem ela fugiu e o chamou de pai. Antes de começarmos, me conte de onde você está ouvindo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais romances mafiosos poderosos. Às 5h40 da manhã, o mundo dentro do Aeroporto Internacional JFK parece suspenso entre a noite e o dia. Luzes fluorescentes zumbindo suavemente no teto. Pisos polidos refletindo viajantes que se movem como fantasmas entre os terminais. Helena Amaro está parada perto do painel de embarque internacional. Seus dedos apertam com força um passaporte azul marinho que não carrega toda a sua verdade. O nome impresso abaixo de sua fotografia é quase dela. Quase. Seu coração não parou de acelerar desde que ela saiu do táxi. Passagem só de ida para Lisboa. Assentos na janela pagos em dinheiro através de 3 transferências diferentes. Um novo apartamento esperando sob outro nome temporário. Um rompimento total planejado minuto a minuto. Em seus braços, Mateu, de 5 anos, dorme contra seu ombro. Quente e pesado, com a bochecha pressionada na gola do casaco dela. Sua mão pequena segura seu lobo de pelúcia cinza. Aquele sem o qual ele se recusa a dormir. A orelha do lobo está dobrada por anos, sendo arrastada por aeroportos, apartamentos e lugares que nunca deveriam ser permanentes. Helena ajusta o peso dele com cuidado. Ele não acorda bem. Ela examina o terminal por instinto, não por paranoia. Embora a linha entre os dois tenha se confundido ao longo dos anos. Viajantes a negócios, um jovem casal discutindo baixinho em francês, uma mãe com gêmeos pequenos, sem ternos escuros, sem rostos familiares, ninguém a observando muito de perto. Ainda assim, ela ajusta sua posição para ficar de costas para uma coluna. Tudo bem. 5 anos atrás, ela teria rido de si mesma por isso. 5 anos atrás, ela acreditava que o amor era mais forte que o medo. 5 anos atrás, ela acreditava que Luca de Santis os protegeria de tudo. Seu polegar passa pelo cabelo de Mateu. Ele tem o cabelo de Luca. Escuro, grosso, impossível de domar pelas manhãs. Quando ele franze a testa em concentração, a semelhança é quase insuportável. Ela engole em seco e olha para a tela de embarque novamente. Lisboa no horário. Seu peito aperta. Ela diz a si mesma que esta é a última vez que olhará para trás. A última vez que calculará saídas e pontos cegos. A última vez que acordará às 3 da manhã porque um carro diminuiu a velocidade por muito tempo fora de seu prédio. Distância é segurança. Oceanos são barreiras. Novos países significam novas regras. E é isso que ela repete todas as noites desde que comprou as passagens. Um anúncio de embarque ecoa fracamente de outro portão. Mateu se mexe, resmungando algo em seu casaco. Vamos entrar em um avião, querido. Ela sussurra contra o cabelo dele. Uma aventura. Ele se mexe, mas não abre os olhos. Ele não sabe que eles não vão voltar. Helena dá um passo à frente quando o número do portão aparece na tela. Portão 7, embarques internacionais. Ela se move devagar, misturando-se à fila de viajantes matutinos que se forma. Suas mãos tremem levemente, mas seu rosto está composto. Calmo, controlado, esquecível. Ela aprendeu a ser esquecível. Um oficial de segurança verifica passaportes à frente dela. O scanner apita constantemente um passageiro de cada vez. Normal, rotina, sem alarmes, sem sussurros. Ela se força a respirar uniformemente. Quando chega à área de espera perto do portão, ela se senta em uma cadeira, acomodando Mateu com mais segurança em seu colo. O lobo dele escorrega um pouco, e ela o ajeita cuidadosamente debaixo do braço dele. Através das janelas do terminal, o amanhecer começa a surgir. Uma luz azul pálida se estendendo sobre a pista. Aviões taxiam em filas lentas e deliberadas. Em algum lugar além daquelas janelas está o Oceano Atlântico. Liberdade. O telefone dela continua desligado na bolsa. Está desligado desde a meia-noite. Sem mensagens, sem rastreamento, sem dúvidas. Ela fecha os olhos por apenas um momento. Não para dormir, mas para se acalmar. Os últimos 5 anos piscam por trás de suas pálpebras. Malas feitas à meia-noite, mudando de apartamento a cada 8 meses. Ensinando Mateu a nunca dizer seu sobrenome na escola. Nunca responder perguntas sobre o pai. Nunca dizer o nome Luca. Ela abre os olhos rapidamente, como se apenas o pensamento pudesse invocá-lo. Ridículo. Se ele soubesse, teria vindo antes. Se ele soubesse sobre Mateu,
O mundo teria mudado de lugar. Ele não sabia, ele não poderia saber. Essa é a única razão pela qual ela conseguiu sobreviver tanto tempo. Passageiros do voo 482 para Lisboa. O embarque começará em breve. O anúncio corta seus pensamentos. É agora. Helena se levanta devagar, ajustando o casaco e erguendo Matteo mais alto contra o ombro. Ele suspira suavemente, ainda meio adormecido, com os bracinhos apertando o pescoço dela. Ela entra na fila de embarque. Ninguém chama seu nome. Ninguém bloqueia seu caminho. Ninguém diz pare. Seu coração bate mais forte a cada passo em direção ao scanner. Esta é a última vez. Ela promete a si mesma. A última vez que ela olhará para trás. E por um segundo breve e frágil, enquanto a fila de embarque avança e a pista brilha dourada sob o sol nascente, ela realmente acredita que vai conseguir. 5 anos antes, Nova York parecia menor. Não porque a cidade mudou, mas porque o perigo mudou. Começou com sussurros, mudanças silenciosas na rotina de Luca De Santis, mais segurança na cobertura, mais ligações tarde da noite atendidas a portas fechadas. Nomes que Helena não reconhecia, falados em tons mais frios do que ela estava acostumada a ouvir. Ela sabia quem Luca era quando se apaixonou por ele. Ela não tinha sido ingênua. Mas amar um homem poderoso e carregar um filho dele eram dois tipos muito diferentes de risco. A noite em que tudo desmoronou estava úmida e elétrica. Aquele tipo de noite em Manhattan, onde tempestades ameaçam, mas nunca chegam de verdade. Luca tinha dito para ela não esperar acordada. Houve uma situação em uma das docas. Algo sobre carregamentos, algo sobre desrespeito. Ela tinha aprendido a não pedir detalhes. Às 11h17 da noite, o telefone dela tocou. Não era Luca, era um de seus homens. 3 palavras que ela nunca esqueceria. Houve um tiroteio. O corpo dela gelou. O armazém ficava no Rio Hudson, um dos prédios mais antigos que Luca usava quando queria menos testemunhas. Quando ela chegou, contra ordens diretas, sirenes da polícia uivavam ao longe, mas eles também mantinham distância. Ninguém interferia no território de De Santis a menos que fosse convidado. O cheiro a atingiu primeiro. Pólvora, fumaça, metal. Luca estava no centro do caos controlado, com a camisa escura manchada no ombro. Sangue. Nem todo dele. A expressão dele não era de medo, nem mesmo de raiva. Era cálculo. Quando ele a viu, algo mais agudo passou pelo rosto dele. Você não deveria estar aqui, ele disse calmamente. Ela mal o ouviu. Seu olhar estava fixo na maca sendo carregada para uma ambulância. Um de seus homens, com apenas 23 anos. Outro corpo jazia sob um lençol branco perto da doca de carregamento. E mais atrás, no concreto rachado, alguém que ela não reconhecia olhou diretamente para ela antes de ser forçado a se ajoelhar. Aquele foi o momento em que ela entendeu. Aquele não era um mundo contido. Estava se expandindo, escalando. Mais tarde, naquela noite, dentro da cobertura com vista para o Central Park, Luca pressionava gelo contra os nós dos dedos machucados, enquanto falava calmamente sobre retaliação, sobre enviar uma mensagem, sobre eliminar riscos futuros, como se a violência fosse simplesmente estratégia. Helena, ele disse quando notou como ela estava quieta. Está resolvido. Resolvido. A palavra ecoou no peito dela. Ela tinha colocado a mão dele contra a barriga dela. Ela não tinha intenção. Foi instinto. Uma confissão silenciosa pressionando suas costelas. Ela sabia há 3 semanas. Ela planejava contar a ele de forma diferente, suavemente, em algum lugar seguro. Em algum lugar sem sangue nos punhos da camisa dele. Ele olhou para ela, confuso a princípio, e então a campainha tocou. 3 toques agudos. Um de seus seguranças entrou sem fôlego, falando rápido em italiano. Um sindicato rival havia interceptado a comunicação. Eles estavam fazendo perguntas sobre vantagem, sobre família. Lena viu a postura de Luca mudar. Não era medo, era preparação. Naquela noite, enquanto Luca se movia pelo apartamento, dando ordens com uma calma letal, Helena sentou-se sozinha no quarto, uma mão repousando sobre a barriga ainda plana. Vantagem. A palavra não saía de sua mente. No mundo de Luca, o amor era força, mas também era vulnerabilidade. Pela manhã, ela havia tomado sua decisão. Ela esperou até que Luca finalmente dormisse. Uma rendição rara e exausta pouco antes do amanhecer.
Ela o observou por um longo momento. O homem que ela amava. O homem que queimaria cidades para proteger o que era dele. Era exatamente por isso que ela não podia ficar. Se o filho deles existisse dentro desse mundo, os inimigos não hesitariam. Eles não lutariam limpo. Eles não se importariam com a inocência. Helena empacotou apenas o que podia carregar. Dinheiro do cofre cuja senha ela sabia. Um passaporte. Uma mala pequena. Ela parou na porta do quarto uma última vez. Ela quase contou a ele. Quase. Mas se ela contasse, ele nunca a deixaria ir. E se ele soubesse sobre o bebê, ele reforçaria a segurança até que as paredes parecessem uma fortaleza. E fortalezas atraem cercos. Ela deu um único beijo na têmpora dele enquanto dormia. Sinto muito, ela sussurrou. Então ela partiu. Ao meio-dia, ela estava em um trem saindo de Nova York com seu nome de solteira. Ao anoitecer, ela havia descartado o telefone. Na manhã seguinte, Helena Amaro não existia mais no mundo de Luca de Santos. Ela escolheu o desaparecimento em vez do amor. Não porque parou de amá-lo, mas porque acreditava com uma certeza aterrorizante que o mundo dele acabaria engolindo o filho deles inteiro. E ela preferia ser odiada pelo homem que amava do que ir ao funeral do filho porque ficou. A sala de segurança privada, com vista para a pista, estava silenciosa naquela hora, isolada do barulho do terminal principal, envolta em vidros escuros e iluminação suave. Dali, os aviões pareciam lentos e deliberados, gigantes de metal deslizando pelo concreto na luz pálida do amanhecer. Luca de Santos estava com as mãos cruzadas nas costas, olhando para a pista como se fosse apenas mais um empresário esperando a partida. Ele não era. Ele não tinha dormido. O tablet na mesa de carvalho polido atrás dele vibrou uma vez. Um som suave, quase respeitoso. Não urgente, não frenético, apenas preciso. Um de seus seguranças deu um passo à frente, pegando o dispositivo e olhando para a tela antes de atravessar a sala. Senhor. Luca não se virou imediatamente. Ele observou um avião levantar voo, subindo limpamente para o céu que clareava. Fale. Houve um alerta. Isso o fez girar. Não bruscamente, não dramaticamente, apenas sushi e eixo e italianes. Apenas o suficiente para dar atenção ao homem. O tablet foi entregue a ele. Na tela, uma confirmação de escaneamento de passaporte do sistema de embarque do aeroporto JFK. Mulher, 30 e poucos anos. Destino Lisboa. Passagem só de ida. O nome impresso no topo não era o dela, mas a fotografia era mais antiga, mais magra, mais dura ao redor dos olhos. Helena. Por 5 anos, Luca deixou uma instrução silenciosa embutida nos sistemas de vigilância de aeroportos em 3 continentes. Um alerta ligado não apenas ao nome legal dela, mas a marcadores de reconhecimento facial, probabilidades biométricas e qualquer renovação de passaporte ligada à data de nascimento dela. Ele disse a si mesmo que era precaução. Ele disse aos seus homens que eram negócios inacabados. Ele nunca o desativou. Ele não parecia surpreso agora. Ele parecia certo. Qual portão? Ele perguntou calmamente. 7. O embarque começa em 20 minutos. Luca estudou a imagem por um longo momento. Ela parecia cansada. Não derrotada, mas cansada. Seu maxilar apertou quase imperceptivelmente. 5 anos. Nenhum rastro. Nenhum avistamento confirmado. Cada pista se dissolvendo em nada. Apartamentos alugados sob identidades falsas, saques bancários pequenos demais para rastrear. Ela tinha desaparecido como fumaça. Mas ela cometeu um erro. Ela usou o rosto. E em algum lugar no espaço entre algoritmos e memória, o sistema a reconheceu. Ele devolveu o tablet sem comentários e pegou seu paletó pendurado na cadeira. Lã carvão impecável, sob medida, controlada. Preparem o portão, ele disse. Os homens ao redor dele se moveram instantaneamente. Sem vozes alteradas, sem caos. 2 equipes de segurança já estavam posicionadas no terminal disfarçadas de civis. Outro par interceptaria o perímetro de embarque silenciosamente. Sem armas visíveis, sem cena pública. Luca ajustou as abotoaduras. Algum sinal de interesse externo? Ele perguntou. Um homem não identificado está rondando perto do portão 7 há 15 minutos. Possivelmente nada. Estamos verificando. Os olhos dele escureceram um pouco. Possivelmente nada não existia no mundo dele. Discretamente. Sim, senhor. Ele recuou em direção ao vidro, mas seu foco não estava mais nos aviões. Estava na memória dela saindo do quarto dele ao amanhecer
5 anos atrás. Ele acordou com um silêncio, com um lado vazio da cama, com um armário faltando metade do conteúdo. A princípio, ele presumiu sequestro, chantagem, um movimento inimigo. Mas não houve resgate, nem mensagem, apenas ausência. Ele revirou a cidade silenciosa e metodicamente, sem espetáculo. Cada contato questionado, cada aeroporto revisado, cada rastro financeiro seguido. Nada até agora. Lisboa, só ida. Ele considerou as implicações. Fugindo, ainda fugindo dele, de outra pessoa. E o pensamento de que ela poderia estar em perigo afiou algo frio dentro do peito dele. Ele não se ressentia mais do desaparecimento dela. Ele se ressentia do fato de ela acreditar que precisava desaparecer. O telefone vibrou em sua mão, confirmação de que o perímetro perto do portão 7 estava seguro. O homem suspeito estava sendo escoltado para uma triagem adicional. Ótimo. Luca guardou o telefone no bolso. Carro? Um de seus homens perguntou. Não. Ele foi em direção à porta. Eu vou a pé. O corredor que levava da sala privada ao elevador de acesso seguro estava vazio. Seus passos ecoavam suavemente no mármore, calmos, medidos. 5 anos atrás, ele poderia ter invadido aquele terminal com fúria. Hoje, ele não sentia nada disso. Apenas resolução. As portas do elevador se abriram para um corredor restrito adjacente aos embarques internacionais. Através do vidro à frente, ele podia ver o movimento fraco dos primeiros viajantes fazendo fila nos portões. Em algum lugar além daquelas paredes, Helena estava na fila com uma passagem só de ida. Ele se perguntou se ela pensou que ele nunca mais a procuraria. Ele se perguntou se ela acreditava que a distância poderia desfazer o sangue. As portas para o terminal público se abriram silenciosamente quando ele passou. Ele não correu, não examinou freneticamente. Seus homens ajustaram sutilmente as posições ao redor da área do portão, misturando-se à multidão. Um empresário olhando o relógio. Uma mulher rolando a tela do telefone. Um casal discutindo aos sussurros. O portão 7 apareceu. Os passageiros estavam formando uma fila de embarque. E lá estava ela, parada perto do scanner, com uma criança nos braços. A respiração de Luca não falhou. Sua expressão não mudou, mas algo dentro dele ficou muito imóvel. O cabelo escuro da criança captou a luz da manhã, a mão pequena segurando um lobo de pelúcia cinza. Luca não precisava de confirmação. Ele não precisava de um teste. Ele sabia. 5 anos de silêncio se reorganizaram em uma única verdade inegável. Ela não tinha apenas fugido. Ela tinha levado algo com ela. E agora ela estava prestes a embarcar em um avião. Luca deu um passo à frente com a voz baixa, mas firme, ao se dirigir ao segurança mais próximo. Segure a fila. Sem raiva, sem explosão, apenas certeza. O painel de embarque pisca suavemente acima do portão 7. Letras mudando em ritmo mecânico enquanto as cidades se reorganizam na tela. Lisboa no horário. Helena leu uma vez, depois outra, como se a palavra pudesse mudar se ela olhasse por tempo suficiente. Nada parece diferente no terminal. Nenhuma corrida repentina de oficiais uniformizados, sem rádios murmurando e estalando com o nome dela. Apenas viajantes matutinos segurando copos de café e passaportes piscando contra as luzes fluorescentes. Normal, comum, seguro. Ela expira lentamente, ajustando o peso de Mateu contra o ombro. Ele está mais pesado do que estava até 6 meses atrás, crescendo rápido, rápido demais. A infância escorregando por entre os dedos dela entre mudanças de apartamento e novas matrículas escolares. O lobo dele balança em seu pequeno punho, quase roçando o chão polido. Ela alisa o cabelo dele gentilmente, pressionando a bochecha contra o topo da cabeça dele por apenas 1 segundo a mais do que o necessário. Estamos quase lá, ela sussurra, embora ele ainda esteja meio adormecido. Ele se mexe, piscando para ela com os olhos pesados. Mamãe. O coração dela aperta ao som da voz dele, suave, confiante, completamente alheio à vida da qual ela o tem protegido. Sim, querido. Vamos para algum lugar longe? Longe, muito longe. A pergunta não é medrosa, é curiosa. Ela força um sorriso que parece firme por fora. Sim, ela diz levemente. Um oceano de distância. As sobrancelhas dele se juntam um pouco, processando. Vai ter barcos? Ela quase ri, quase chora. Sim, ela responde. Muitos barcos. Ele considera isso profundamente.
Depois concorda com a cabeça como se isso resolvesse tudo. Crianças aceitam novos mundos tão facilmente quando acreditam que a mãe está certa. Helena gostaria de se sentir certa. Ela o coloca gentilmente no assento ao lado dela, ajoelhando-se para fechar o zíper da jaqueta dele corretamente. O ar do aeroporto é frio contra a pele dela, o cheiro de café e combustível de jato fraco ao longe. De frente para eles, um empresário digita rapidamente em seu laptop. Uma mulher de salto alto rola por e-mails. Uma criança pequena em algum lugar atrás deles começa a resmungar. Nada em comum. Ela examina o terminal novamente, não de forma óbvia, apenas o suficiente para se tranquilizar. Sem silhuetas familiares, sem ternos escuros parados muito retos, sem homens que pareçam pertencer a ele. O pulso dela começa a se acalmar. Talvez ele nunca tenha sabido. Talvez o mundo que ela deixou realmente tenha se fechado atrás dela. Mamãe. Ela olha para baixo novamente. Mateo a observa atentamente agora. Seus olhos escuros, inteligentes, observadores, procuram o rosto dela de uma maneira que a enerva às vezes. Como se ele visse mais do que ela gostaria. Nós vamos voltar? A pergunta pousa de forma diferente. A respiração dela falha levemente. Ela passa o polegar pela bochecha dele. Não por um tempo, ela diz com cuidado. Ele aceita a resposta com um pequeno aceno. Depois encosta a cabeça no lado dela, contente por enquanto. O lobo dele descansa entre eles como um guardião silencioso. O anúncio de embarque estala no alto. Passageiros do voo 482 para Lisboa. O embarque começará em 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos até este capítulo se fechar. Ela se levanta, erguendo Mateo de volta aos braços. Ele se enrola nela instintivamente. Pernas em volta da cintura dela, braços em volta do pescoço. O corpo dela se lembra de carregá-lo recém-nascido. Frágil, impossivelmente pequeno. Agora ele se encaixa nela como algo permanente, algo que não pertence a nenhum outro lugar. Ela caminha em direção à fila que se forma. O scanner apita constantemente enquanto os passageiros à frente dela embarcam. Luz verde aprovada, um após o outro. Rotina previsível. Seu olhar vaga mais uma vez pelo terminal. Ainda nada. A luz do sol da manhã fica mais forte através das janelas do chão ao teto, lançando longos reflexos na área do portão. Aviões se movem além do vidro, motores zumbindo baixos e potentes. A liberdade está tão perto que ela quase pode senti-la. Ela ajusta o aperto no passaporte. Helena Amaro não existe mais no sistema. Não totalmente, não sob o nome que ela carrega agora. Ela sente o leve tremor nas mãos e aperta o passo antes que alguém perceba. Você está quase lá. Quase do outro lado do oceano, quase intocável. Mateo levanta a cabeça levemente do ombro dela. Mais acordado agora, ele observa o movimento ao redor deles com fascinação silenciosa. Avião grande, ele murmura. Sim, ela diz suavemente. A fila avança lentamente. O coração dela começa a bater forte de novo, mas ela diz a si mesma que é apenas nervosismo. Apenas o peso de deixar algo para trás. Não alguém, algo, o passado. Quando ela chega à frente da fila, há apenas 2 passageiros à frente dela. O scanner apita. Luz verde. Outro passageiro passa. Ela pode ver a ponte de embarque agora, estreita, fechada, levando diretamente à porta da aeronave. 1 passo, 2, 3. Sem alarmes, sem gritos, sem mão no ombro dela. Helena se permite um pensamento frágil e perigoso. Talvez ela realmente tenha conseguido. Talvez desta vez a distância finalmente seja suficiente. Atrás dela, o terminal permanece calmo. Calmo demais. E ela não percebe a sutil mudança no ar. A maneira como as conversas diminuem um pouco. A maneira como um funcionário do aeroporto se endireita como se recebesse uma instrução silenciosa. Ela ainda não o vê. Tudo o que ela vê é o portão e a promessa de deixar tudo para trás. O scanner de embarque apita novamente. Um passageiro dá um passo à frente. Luz verde. Outro segue. Helena ajeita Mateo um pouco mais alto no quadril enquanto a fila anda. O peso dele pressiona calorosamente contra ela, ancorando-a em algo real enquanto todo o resto parece frágil. Próximo, por favor, diz o agente do portão com calma profissional. Mais um passageiro à frente dela. Ela ajusta o passaporte. É agora. Ela pode ver a ponte de embarque claramente agora.
O túnel estreito levando-o ao avião, a porta para uma vida diferente, um céu diferente. Uma língua diferente envolvendo o futuro de seu filho. O pulso dela troveja nos ouvidos. Matel se mexe. Não o movimento sonolento de antes. Algo mais agudo, algo consciente. Os dedos dele apertam de repente o tecido do casaco dela. Ela sente imediatamente. Mamãe, ele sussurra, a voz não mais pesada de sono. Sim, querido, ela murmura, com os olhos ainda para frente. Mas ele não está olhando para o portão. Ele está olhando além dela, por cima do ombro dela. O corpo dele fica imóvel de uma maneira que faz o estômago dela cair. Mamãe. A confusão na voz dele agora. Reconhecimento, admiração. Ela sente a mão pequena dele agarrar seu colarinho com mais força. Então ele diz, pai. A palavra não ecoa, não precisa. Ela detona silenciosamente dentro do peito dela. Tudo dentro dela para. O coração, a respiração, o mundo. Por uma fração de segundo, ela não se vira. Porque se virar, tornaria tudo real. Porque se virar, confirmaria que a única pessoa de quem ela planejou toda uma fuga está parada exatamente onde não deveria estar. Pai, Matel repete mais alto agora, inclinando-se um pouco para ver por cima do ombro dela. O passageiro à frente dela escaneia o cartão de embarque e passa. O agente do portão olha com expectativa. Helena, a mulher chama, olhando para o nome na passagem. Mas Helena não consegue se mover. Devagar, devagar demais, ela vira a cabeça. A princípio, ela vê apenas tecido escuro, um terno carvão, depois ombros largos. Então a imobilidade inconfundível de um homem que não precisa levantar a voz para comandar uma sala. Luca De Santis está parado logo além do scanner de embarque, sem correr, sem gritar, sem raiva, apenas observando. Os olhos dele não estão nela. Estão na criança em seus braços. E algo em sua expressão, algo controlado, contido, quase insuportavelmente reprimido, diz a ela que ele já sabe. Matel se contorce no abraço dela. Mamãe, é ele diz baixinho, como se tivesse medo de que o homem desaparecesse. É o homem do meu sonho. O estômago dela cai. Sonho. Ela nunca mostrou fotos a Matel. Ela nunca disse o nome dele. O sangue reconhece o sangue. Luca dá um passo à frente. O movimento sutil é suficiente para mudar a energia ao redor deles. Conversas próximas diminuem um pouco. Um homem de paletó ajusta sutilmente sua posição atrás de Luca. Segurança. E Helena percebe vagamente, mas a atenção de Luca nunca deixa Matel. Ele se ajoelha. O movimento é deliberado, controlado, colocando-se no nível dos olhos do garotinho. De perto, a semelhança é devastadora. Os mesmos olhos escuros, a mesma linha teimosa no maxilar, a mesma intensidade suavizada agora pela infância. Matel o encara sem medo, apenas certeza. Oi, Luca diz calmamente. A voz dele é firme, baixa. Não é a voz de um homem reivindicando o território. A voz de um homem absorvendo algo que muda a vida. Matel inclina a cabeça levemente, estudando-o. Você é ele diz simplesmente. Os lábios de Lucas se curvam, não exatamente um sorriso, mas algo perigosamente próximo. Sim, ele responde. Acho que sou. As pernas de Helena parecem que vão ceder. Matel, ela sussurra bruscamente, mas sai frágil em vez de firme. Luca finalmente olha para ela, e é aí que a ficha cai. Não há raiva em sua expressão, nem fúria pública, nem humilhação. Há algo muito mais perturbador. Resolução. O olhar dele volta para Matel. Posso? Ele pergunta gentilmente, estendendo as mãos, não exigindo. Pedindo? Matel hesita apenas um segundo antes de se inclinar levemente para frente. O aperto de Helena aumenta instintivamente. Luca. A voz dela falha no nome dele. 5 anos de silêncio desmoronam naquele único nome. Os olhos dele se erguem para os dela novamente. Não explosivos, não cruéis, apenas certos. Você estava indo embora, ele diz calmamente. Não é uma pergunta. A chamada final de embarque começa a ecoar no alto, distorcida e distante. Os passageiros atrás dela se mexem impacientes, mas nada disso parece real mais. A única coisa real é a maneira como o filho dela está olhando para o homem de quem ela fugiu. Não como um estranho. Como algo familiar, como algo que pertence. Pai, Matel diz novamente, mais suave desta vez, como se testasse a palavra.
Luca inspira lentamente. Sim, uma palavra. Sem hesitação. Sem dúvida. E o som disso para o coração dela tudo de novo. A chamada final de embarque continua no alto, mas parece distante agora, como som debaixo d'água. Helena torna-se agudamente consciente de tudo de uma vez. O ar frio roçando sua pele. O cheiro fraco de combustível de jato vindo da pista. O peso de Mateo em seus braços, inclinando-se, alcançando. E Luca De Santis parado logo além do scanner, como se sempre tivesse pertencido exatamente ali. Ele não parece um homem que perseguiu alguém por um aeroporto. Ele parece um homem que chegou na hora. Terno carvão feito sob medida com perfeição. Casaco escuro dobrado sobre um braço. Nem um fio de cabelo fora do lugar. A postura dele é relaxada, mas há algo inabalável nele, como aço envolto em seda. Ele não levantou a voz, não a acusou, nem sequer chegou muito perto. E ainda assim o espaço ao redor deles mudou. Helena percebe agora os ajustes sutis. O empresário que estava digitando antes se reposicionou perto da entrada de embarque. A mulher rolando a tela do telefone está um pouco de lado, com os olhos atentos demais. Segurança não óbvia, não agressiva, apenas presente. O perímetro está selado sem que ninguém anuncie. Ninguém embarca passando por ela. Ninguém sai. O agente do portão olha nervosamente entre Luca e Helena, sentindo algo maior que um atraso na partida, mas sem entender. Helena, o agente chama novamente, incerto. Helena não consegue responder porque Luca ainda está olhando para Mateo. Não para ela. Não para o cartão de embarque tremendo na mão dela. Para a criança, o filho dele. Há algo devastadoramente silencioso na maneira como ele estuda o menino. Não procurando provas, não duvidando, reconhecendo. Mateo se mexe nos braços dela, a curiosidade superando a confusão. Agora, você se parece comigo, ele diz com naturalidade. O maxilar de Luca aperta quase imperceptivelmente. Eu estava pensando a mesma coisa. A voz dele permanece nivelada, suave, controlada, mas há uma profundidade por baixo que ela nunca ouviu antes. Algo cru e contido. Helena engole em seco. Você não deveria estar aqui, ela diz suavemente. É a coisa errada a se dizer, porque os olhos de Luca finalmente se erguem para os dela. E você deveria, ele responde. Não há calor nisso, nem acusação, apenas verdade. Atrás dele, um de seus homens fala baixinho em um fone de ouvido. Outro se move um pouco, bloqueando uma linha de visão clara do outro lado do terminal. Helena segue o movimento instintivamente. O que é isso? Ela exige em um sussurro. Precaução, Luca responde calmamente. Para quê? O olhar dele se aguça um pouco, para quem quer que tenha pensado que você precisava ir embora. As palavras pesam mais do que qualquer outra coisa que ele disse. Mateo se estica para frente de repente, dedos pequenos alcançando o casaco de Luca. Sem hesitar, Luca se aproxima, mas devagar, dando a Helena tempo para se afastar se ela escolher. Ela não se afasta, não porque confie nele completamente, mas porque Mateo já está se inclinando. Luca se ajoelha novamente, abaixando-se até ficar no nível dos olhos do menino. De perto, a semelhança é quase dolorosa. Os mesmos cílios escuros, a mesma intensidade silenciosa nos olhos, até a pequena ruga entre as sobrancelhas quando se concentra. A mão de Luca se levanta levemente, pausa, e então gentilmente afasta um cacho da testa de Mateo. Ele o toca como algo frágil, como algo insubstituível. O peito de Helena aperta. Você nunca ligou, Luca diz suavemente, sem olhar para ela. Você nunca la atendeu, ela rebate antes que possa se conter. Os olhos dele tremulam, algo antigo e não resolvido passando entre eles. Eu procurei, ele diz. Ela acredita nele. É isso que torna tudo pior. O scanner de embarque apita impaciente enquanto o agente tenta agilizar as coisas. Senhora, precisamos continuar o embarque. Não vamos embarcar, Luca diz calmamente, erguendo-se em toda a sua altura. Ele não levanta a mão. Ele não precisa. O agente fica em silêncio. Helena se sente presa, não fisicamente, mas emocionalmente. Encurralada pela memória, pela história. A propósito, Mateo está olhando para Luca como se tivesse encontrado algo que não sabia que estava perdendo. Você não pode decidir isso, ela diz calmamente. Luca olha para ela novamente. Não estou decidindo, ele responde. Estou pedindo para você não fugir.
A palavra bate forte, fugir. É isso que sempre foi para ele. Para ela, era sobrevivência. Matel vira a cabeça entre eles, sentindo a tensão agora. Mamãe, Helena dá um beijo na têmpora dele, se acalmando. A segurança de Luca muda sutilmente de novo, apertando o círculo invisível. Sem pânico, sem caos, apenas contenção. Luca se aproxima um pouco mais, perto o suficiente para que ela possa ver a cicatriz fraca ao longo do maxilar dele que ela já traçou com os dedos. Não estou aqui para te arrastar para lugar nenhum, ele diz, com a voz baixa o suficiente para que apenas ela ouça. Mas você não entra naquele avião sem me ouvir. Atrás deles, a porta da ponte de embarque permanece aberta. Esperando, mas ninguém se move porque o homem no portão não está com raiva. Ele está certo. E a certeza, ela percebe, é muito mais perigosa. Por um segundo suspenso, ninguém se move. O agente do portão fica congelado atrás do balcão. O scanner de embarque espera com seu brilho verde silencioso. As conversas nos assentos ao redor diminuíram para murmúrios. Estranhos fingindo não olhar. E no centro de tudo, Matel se mexe nos braços de Helena. Quero descer, ele diz baixinho. O aperto de Helena aumenta instintivamente. Todo o instinto protetor que ela construiu ao longo de 5 anos se acende de uma vez. Distância, proteção, controle. Mas Mateu não está com medo. Ele está curioso. Ele escorrega para baixo antes que ela possa decidir totalmente. Seus sapatos pequenos pousam suavemente no chão polido do aeroporto. Ele segura o casaco dela para se equilibrar no início, depois solta. 2 passos incertos para a frente. É tudo o que é preciso. 2 pequenos passos que derrubam 5 anos de silêncio. A semelhança é inegável agora que eles estão cara a cara. Os mesmos olhos escuros que parecem quase intensos demais para um corpo tão pequeno. A mesma linha teimosa do queixo. Até a maneira como Mateu endireita os ombros como se estivesse se preparando para algo, espelha o homem à sua frente. Luca não hesita. Ele se abaixa lentamente sobre um joelho, descendo sua altura para igualar a do menino. O movimento é deliberado, não um gesto para exibição, não uma performance. Um instinto. De perto, as semelhanças batem mais forte. Luca inspira uma vez, estabilizando algo dentro de si que Helena quase pode ver ameaçando se quebrar. Ei, campeão, ele diz. A voz dele é calma, suave, mas mais macia do que ela já ouviu. Mateu o estuda abertamente. Sem medo, sem hesitação, apenas uma avaliação silenciosa. Você é alto, Mateu decide. Um leve sopro de algo como uma risada sai do peito de Luca. Já me disseram. Eles se olham por um longo momento, não como estranhos se encontrando, mas como algo se reconhecendo. Helena sente isso nos ossos. O sangue não esquece. Você disse que eu me pareço com você. Mateu continua pensativo. Mamãe diz que tem o nariz dela. O olhar de Luca tremula brevemente em direção a Helena, depois volta para o menino. Você tem a força dela. Ele responde uniformemente. Mas esses olhos, a voz dele abaixa um pouco. Esses são meus. Mateu pisca, absorvendo isso. Você me conhecia antes? Ele pergunta. A pergunta corta o ar limpamente. A respiração de Helena falha. Luca não desvia o olhar. Não, ele responde honestamente. Eu não conhecia. Por quê? Porque sua mãe fugiu. Porque meus inimigos teriam usado você. Porque eu teria queimado o mundo para mantê-lo seguro. Em vez disso, Luca diz, eu deveria ter conhecido. A simplicidade disso bate mais forte do que qualquer acusação. Mateu concorda devagar, aceitando isso da maneira descomplicada que as crianças aceitam a verdade quando ela é dada sem drama. Ele dá um pequeno passo para mais perto. Helena sente o pulso disparar novamente. Luca permanece perfeitamente imóvel, sem alcançar, sem apertar, permitindo que o menino feche o espaço sozinho. Mateu levanta o lobo de pelúcia cinza entre eles. Este é Atlas, ele diz com orgulho. Ele me protege. A expressão de Luca muda, algo profundo e quase doloroso brilhando por trás de seu controle. É um bom nome, ele diz calmamente. Forte. Mateu sorri levemente. Eu sou forte também, ele acrescenta. Os lábios de Luca se curvam no mais leve sorriso. Eu posso ver isso. Não há teatro na troca, nenhuma revelação dramática, apenas gravidade. Helena observa Luca cuidadosamente, procurando por raiva, por possessividade, por qualquer sinal de que isso se transformará em uma reivindicação em vez de uma conversa. Ela não encontra nada.
Apenas algo firme, algo ancorado. Mateo inclina a cabeça novamente, estudando Luca da maneira que estuda quebra-cabeças. Você é meu pai? A pergunta pousa totalmente desta vez. Não sussurrada, não incerta, direta. O terminal parece prender a respiração. Luca não olha para Helena pedindo permissão, não hesita, não desvia. Sim, ele diz, uma palavra, fundamentada, certa. Mateu absorve isso, os olhos se arregalando um pouco. Eu sabia, ele diz em triunfo silencioso, como se resolvesse um enigma que ninguém mais notou. A garganta de Helena aperta dolorosamente. Como? Ela sussurra antes que possa se conter. Mateu dá de ombros. Ele parece igual. A simplicidade disso a desfaz. A compostura de Luca vacila pela primeira vez. Não externamente, mas no aperto sutil de seu maxilar. A inspiração controlada que ele toma como se estivesse se firmando contra algo avassalador. Ele levanta até a mão devagar. Posso? Ele pergunta novamente, desta vez não para Helena, mas para Mateu. Mateu considera, depois concorda. A mão de Luca pousa gentilmente no ombro do menino. Não reivindicando, não agarrando, apenas tocando. O contato é silencioso, elétrico. E Helena percebe algo, algo que ela passou 5 anos tentando superar. Não importa o quão longe ela viajasse, não importa qual nome usasse, não importa com que cuidado apagasse o passado, o sangue não esquece. E o pertencimento também não. A mão de Luca permanece no ombro de Mateu por mais um segundo firme, antes de ele retirá-la lentamente. Não porque ele queira, mas porque sabe que isso não é apenas sobre ele. Ele se ergue em toda a sua altura em um movimento sem pressa. A graça controlada de um homem que passou a vida dominando salas sem levantar a voz. Mateu instintivamente recua em direção a Helena, pressionando-se contra a perna dela. Mas ele não parece com medo. Ele parece pensativo, observador. Observando o espaço entre os dois adultos como se entendesse que algo importante está acontecendo. Os olhos de Lucas se erguem e travam nos dela. 5 anos desmoronam naquele único olhar. Não há fúria em sua expressão. Nenhuma humilhação pública. Nenhuma borda afiada destinada a ferir. É isso que torna tudo pior. A voz dele, quando fala, é baixa o suficiente para que apenas ela ouça. Por que você não me contou? 4 palavras, sem acusação, sem veneno, apenas devastação silenciosa. A pergunta a atinge com mais força do que gritos jamais poderiam. Helena engole em seco, mas sua garganta parece apertada, seca. Ela tinha se preparado para a raiva, para a possessividade, para ele exigir explicações como território. Ela não tinha se preparado para a contenção. Você perdeu o direito de perguntar isso, ela diz suavemente. Mas até ela ouve a fraqueza nisso. Luca não vacila. Eu nunca perdi o direito de saber que tinha um filho. A palavra filho pousa pesadamente entre eles. Mateu olha para cima ao som disso, depois volta para Luca, absorvendo cada nuance como as crianças fazem quando sentem a verdade sob a linguagem. O pulso de Helena bate em seus ouvidos. Você acha que eu fiz isso para te machucar? Ela sussurra. Eu acho, Luca responde uniformemente, que você estava com medo. Aí está, não condenação, compreensão, e isso quebra algo dentro dela mais do que a raiva teria feito. Você levou um tiro, ela diz, a memória piscando vívida e nítida. Havia sangue por toda parte. Seus homens estavam morrendo. E alguém estava perguntando sobre vantagem. O maxilar dele aperta um pouco. Eu cuidei disso. Você cuida de tudo. Ela rebate, a voz tremendo agora, apesar do esforço para manter a compostura. Esse é o problema. As sobrancelhas dele se juntam levemente. Você não lida com balas fingindo que elas não virão. Ela continua. Você não lida com inimigos amando alguém em público. Você constrói muros. Você fortifica. Você escala. E você acha que eu não o teria protegido? Luca pergunta calmamente. A mágoa nessa pergunta é inconfundível. Pela primeira vez desde que ela se virou no portão, ela vê algo mudar sob o controle dele. Não raiva, algo muito mais frágil. Traição. Você protege o que é seu, ela diz. É exatamente por isso que eu fui embora. Ele a estuda cuidadosamente, como se procurasse a versão dela que uma vez ficou descalça em sua cozinha, rindo de algo trivial. Como se tentasse reconciliar aquela mulher com a que desapareceu antes do amanhecer. Você decidiu por mim, ele diz,
ainda calmo, ainda controlado. Você decidiu que eu não poderia ser o pai dele. Eu decidi que ele não cresceria olhando por cima do ombro, ela responde. O silêncio se estende entre eles. Ao redor deles, o aeroporto continua a zumbir. Anúncios de embarque ecoam. Uma mala de rodinhas passa fazendo barulho. A vida continua como se toda a história deles não estivesse se desenrolando ao lado do portão 7. Mateu puxa levemente o casaco de Helena. Mamãe? Ele pergunta, confuso com a tensão na voz dela. Ela olha para baixo imediatamente, suavizando a expressão. Está tudo bem, querido. Luca observa esse instinto, a suavidade imediata pelo filho deles, e algo trêmula em seus olhos novamente. Você pensou que eu escolheria meu mundo em vez dele, ele diz mais baixo agora. Eu pensei que seu mundo o escolheria, ela corrige. Isso atinge o alvo porque Luca entende exatamente o que ela quer dizer. No mundo dele, crianças não são intocáveis. Inimigos não lutam limpo. Vantagem é moeda de troca. Ele inspira lentamente, o olhar vagando brevemente em direção a Mateo antes de voltar para ela. Por 5 anos, ele diz, com a voz mais baixa do que antes. Eu procurei por você. A respiração dela falha. Eu revirei cada contato, cada porto, cada esconderijo que não era meu. Eu pensei que você tinha sido levada. Eu pensei. Ele se interrompe pela primeira vez. A compostura dele racha um pouco, não o suficiente para que mais alguém perceba. Mas ela percebe. Eu enterrei homens por menos. Ele termina calmamente. O peso dessa verdade se instala no peito dela. Ela tinha se convencido de que ele seguiria em frente, que ele presumiria que ela partiu porque parou de amá-lo. Ela não tinha considerado a possibilidade de que ele acreditasse que ela estava morta ou pior. Você deveria ter confiado em mim, ele diz. Lágrimas queimam atrás dos olhos dela, mas ela se recusa a deixá-las cair aqui. Não em público, não na frente de Mateo. Eu confiei meu coração a você, ela sussurra. Eu não confiei meu filho aos seus inimigos. As palavras ficam no ar, cruas, sem polimento. Luca fecha os olhos brevemente, não em frustração, mas em absorção. Como se recalculasse tudo o que pensava saber. Quando ele os abre novamente, o aço ainda está lá, mas algo por baixo mudou. Você não levou apenas a si mesma, ele diz calmamente. Você tirou 5 anos da vida dele de mim. Essa é a parte que dói, porque é verdade, e ela não tem defesa contra isso. Por um momento, nenhum dos dois fala. Então Mateo, alheio à magnitude do arrependimento adulto, estende a mão e desliza sua mãozinha na de Luca. O gesto é simples, instintivo, não forçado. Luca olha para as mãos unidas, atordoado não pelo contato, mas pela confiança. E Helena vê claramente a quebra no controle dele. Não barulhenta, não explosiva, mas inegável. Ele não está furioso. Ele não está aqui para dominar. Ele está aqui porque é algo que pertencia a ele, algo vivo, respirando e olhando para ele com seus próprios olhos, existiu sem ele por 5 anos. E essa constatação dói mais do que a traição jamais poderia. O momento se fratura silenciosamente. A mão pequena de Mateo ainda está enrolada nos dedos de Luca quando um dos homens de terno, perto da barraca de café, muda de posição rápido demais. É sutil. A maioria das pessoas não notaria. Helena nota porque passou 5 anos notando tudo. O homem do outro lado do terminal, boné de beisebol baixo, telefone levantado um pouco mais alto do que o necessário. Ele está parado no mesmo lugar desde antes do início do embarque. Ela se lembra dele agora perto da janela, fingindo rolar a tela. Mas o telefone dele não está inclinado para ele. Está inclinado para eles. Luca vê ao mesmo tempo que ela. Ele não vira a cabeça bruscamente, não reage de uma forma que chame a atenção. Ele simplesmente diz muito suavemente, sem desviar o olhar de Mateo. Lado esquerdo, boné azul. Um de seus homens sai instantaneamente. Sem pressa, sem cena, apenas movimento com propósito. O pulso de Helena dispara. O homem com o boné abaixa o telefone tarde demais. Em segundos, a segurança de Luca o cercou casualmente, um de cada lado, falando em tons baixos. O telefone é gentil, mas firmemente removido da mão dele. O estranho protesta alto demais. Cabeças se viram. A segurança do aeroporto começa a se aproximar, alertada pela voz alterada. É só uma foto, o homem insiste. Lugar público. Luca finalmente vira a cabeça. O olhar que ele dá não é teatral. É letal, não raiva. Avaliação.
Amplie, ele diz calmamente ao seu homem segurando o telefone. A tela acende mesmo a vários metros de distância. Helena consegue ver. Múltiplas imagens. O rosto dela. Mateo. Luca ajoelhado. Com data e hora. Enviado. O estômago dela cai. Quem? Luca pergunta, com a voz calma de uma maneira que a torna muito mais aterrorizante do que gritos. O homem hesita. É o suficiente. Um dos homens de Luca se inclina mais perto, falando baixo demais para que qualquer outra pessoa ouça. O homem empalidece instantaneamente. A segurança do aeroporto chega, confusa, mas sentindo a tensão. Os homens de Luca lidam com isso suavemente. Uma explicação tranquila sobre fotografia não autorizada envolvendo um menor. Educado, controlado, firme. O estranho é escoltado para mais interrogatórios. Mas Helena não está mais olhando para eles. Ela está olhando para a tela que refletiu brevemente as imagens. Enviado. Não apenas salvo. Enviado. A garganta dela aperta. Você viu? Ela sussurra roucamente. O olhar de Luca volta para ela. Sim, ele diz simplesmente, sem negação, sem desprezo. Ele sinaliza para outro homem que imediatamente se afasta, já no telefone. Rastreando, interceptando, contendo. Mas Helena sente algo mais frio se instalar dentro dela. Nunca parou. Ela diz o medo que carregou por 5 anos. A razão pela qual ela partiu antes do amanhecer, a razão pela qual ela nunca deixou Mateo usar seu nome completo, se cristaliza naquele momento. Isso não era paranoia, não era exagero, era real. Eles estavam observando, ela continua, a voz tremendo agora, apesar do esforço para controlá-la. Mesmo agora, em um aeroporto, em público. Mateo sente a mudança imediatamente. Ele aperta a mão de Luca e se pressiona mais perto da perna de Helena. Mamãe. Luca se agacha um pouco novamente, a mão livre repousando tranquilizadora no ombro de Mateo. Está tudo bem, ele diz ao menino. Ninguém vai tocar em você. A certeza em seu tom acalma Mateo instantaneamente. Helena gostaria que isso a acalmasse. Você acha que entrar naquele avião teria resolvido? Luca pergunta calmamente, levantando-se novamente. Ela não responde porque sabe. Não. Se alguém estava observando aqui em um terminal internacional seguro, então a distância não teria apagado o interesse. Teria sinalizado vulnerabilidade, isolamento, menos proteção. Lucas se aproxima, baixando a voz. Quem quer que o tenha enviado já sabia o suficiente para procurar. Ele diz que isso significa que eles suspeitavam. Eles estavam esperando por movimento. Para eu aparecer. Ela termina. Ele concorda uma vez. Sim. O peito dela parece apertado. 5 anos se escondendo com cuidado, mudando de cidade, nunca ficando em lugar nenhum tempo suficiente para ser previsível. E ainda assim eles teriam seguido. Ela sussurra eventualmente. Luca concorda. Não para assustá-la, apenas a verdade. O anúncio final de embarque ecoa novamente no alto, quase absurdo agora. Os passageiros resmungam baixinho enquanto o atraso se estende, mas o avião não importa mais. Helena olha para Mateo, para o garotinho que ela tentou proteger encolhendo seu mundo, e ela percebe algo devastador. Ela pensou que fugir o mantinha seguro. Mas fugir também significava que ele estava sozinho, desprotegido pelo próprio poder do qual ela fugiu. Luca entra totalmente no espaço dela agora, não agressivamente, mas perto o suficiente para que ela sinta a firmeza dele. Você estava certa sobre uma coisa, ele diz calmamente. Ela olha para cima. Meu mundo é perigoso, sem negação, sem desculpas. Mas é perigoso esteja você nele publicamente. Ele continua, ou se escondendo dele silenciosamente. O peso dessa verdade a pressiona. Outro homem de Luca se aproxima, murmurando algo baixo em italiano. Luca ouve sem reagir externamente, depois dá um breve aceno. Resolvido, ele diz a ela. Por enquanto, ela diz. Por enquanto, ele concorda. Mateo olha entre eles novamente. Ainda vamos entrar no avião? Ele pergunta baixinho. Helena fecha os olhos por apenas um segundo. O número do voo para Lisboa ainda brilha no painel de embarque. No horário, esperando, mas a ilusão de segurança que oferecia rachou. Ela abre os olhos e encontra o olhar de Luca novamente. Pela primeira vez desde que se virou no portão, o medo dela não é sobre ele. É sobre o que o segue. E ela entende com clareza arrepiante que deixar o país nunca os teria tornado invisíveis.
Só os teria tornado mais fáceis de encurralar. A tensão no terminal se transforma em algo mais pesado depois que o homem com o telefone é escoltado para longe. Não desapareceu, apenas contida. Passageiros sussurram. O agente do portão evita contato visual. O voo para Lisboa continua atrasado, mas ninguém anuncia o motivo. Luca espera até que o movimento imediato ao redor dele se acalme antes de se aproximar de Helena. Sem apertar, sem encurralar, apenas fechando a distância emocional que ela tentou construir 5 anos atrás. Mateo fica entre eles, uma mão ainda segurando frouxamente os dedos de Luca, a outra segurando seu lobo de pelúcia. Ele parece pequeno no meio de algo muito maior do que entende. A voz de Luca quando fala é baixa o suficiente para não ir além dos três. Eu não vou te forçar a ficar. Helena pisca, surpresa com a primeira frase. Ele poderia, essa é a verdade não dita entre eles. Ele poderia fechar o portão completamente, atrasar o voo indefinidamente, fazer uma ligação e apagar a opção de Lisboa sem levantar a voz. Mas ele não faz isso. Ele fica lá composto, devastadoramente calmo. Mas Mateo é meu filho, ele continua. E eu protejo o que é meu. As palavras são firmes, não possessivas da maneira que ela temia. Protetoras, fundamentadas. A espinha de Helena endurece automaticamente. Ele não é uma reivindicação de território, Luca. Eu sei disso, ele diz uniformemente. O olhar dele cai brevemente para Mateo, suavizando de uma maneira que ela nunca viu antes desta noite. Ele não é um ativo, não é vantagem, não é uma fraqueza. O maxilar dele aperta um pouco. Ele é meu sangue. Mateo olha para ele quando ouve a palavra sangue, a curiosidade tremulando em seu rosto. Lucas se agacha um pouco novamente, passando o polegar gentilmente pelos nós dos dedos do menino. Eu não vou tirá-lo de você, ele diz calmamente. E desta vez, a garantia é dirigida a ambos. Helena estuda a expressão dele cuidadosamente, procurando o ângulo, a estratégia, a dominação. Ela não encontra nada, apenas certeza. Você não pode simplesmente aparecer e reescrever tudo, ela diz, a voz tremendo apesar do esforço para se manter firme. Não estou reescrevendo, ele responde. Estou intervindo. Há uma diferença. Sim, ele concorda, e eu deveria ter intervindo 5 anos atrás. A admissão a desarma mais do que a negação teria feito. Você não sabia, ela diz automaticamente. Isso não é desculpa, ele responde. A simplicidade disso faz o peito dela apertar. Atrás dele, seus homens mantêm o perímetro silencioso. Não ameaçador, apenas presente. A parede invisível de proteção da qual ela fugiu e talvez precisasse. Você acha que eu posso simplesmente voltar para o seu mundo? Ela pergunta. Não, ele diz imediatamente. A rapidez da resposta a surpreende. Eu acho que você tem carregado isso sozinha por tempo demais. Mateo se mexe, puxando levemente a mão de Luca. Você vem com a gente? Ele pergunta inocentemente. A pergunta corta a tensão adulta. Os olhos de Luca se suavizam novamente. Não vou deixar você ir para um lugar que eu não possa alcançar, ele diz gentilmente. Helena sente o peso disso, não controle. Alcançar? Lisboa é alcançável, ela diz calmamente. Para negócios, ele responde. Não para segurança. Aí está de novo. A verdade que ela não quer reconhecer. Se alguém foi ousado o suficiente para fotografá-los aqui, a distância não apagaria o interesse. Sinalizaria a vulnerabilidade. Eu não vou te forçar a ficar, Luca repete, ficando de pé agora. Se você entrar naquele avião, eu não vou te arrastar para fora. A respiração dela falha levemente. Mas eu vou seguir, ele acrescenta calmamente. E não vou ficar à distância novamente. Isso pousa de forma diferente. Não uma ameaça, uma promessa. Não vou brigar com você pela custódia, ele continua. Não vou fazê-lo passar por advogados em tribunais e manchetes. O olhar dele endurece um pouco, mas não vou fingir que ele não existe. Mateo aperta a mão dele com mais força, como se confirmasse a declaração. Helena olha entre eles para a conexão silenciosa se formando naturalmente, sem manipulação. Você não pode dizer o que é meu desse jeito, ela sussurra. Os olhos de Luca encontram os dela, firmes e inabaláveis. Não quero dizer propriedade, ele diz. Quero dizer responsabilidade. A palavra fica entre eles. Responsabilidade. Ele dá meio passo para mais perto, baixando a voz novamente. Você estava certa em temer meu mundo, ele diz.
mas estava errada em pensar que eu não escolheria ele em vez do mundo. Algo dentro dela se quebra, porque esse foi o cálculo que ela fez, que o império dele sempre viria em primeiro lugar, que a estratégia superaria a paternidade. Ele estende a mão devagar, não para ela, mas para Matel, passando o polegar gentilmente no ombro do menino de novo. Eu protejo o que é meu, ele repete calmamente. Não porque eu controlo, mas porque eu amo. A palavra amor pesa mais do que qualquer outra coisa esta noite. Matel olha para ele com os olhos arregalados. Você me ama? Ele pergunta como se testasse a forma disso. Luca não hesita. Sim. Sem performance, sem grande gesto, apenas verdade. A visão de Helena embaça um pouco. 5 anos fugindo. 5 anos se convencendo de que fez a coisa certa. E agora, parada em um portão de aeroporto com um avião esperando e o oceano prometendo fuga. Ela percebe algo que a aterroriza mais do que partir. Se ela embarcar naquele voo agora, não estará apenas fugindo de Luca. Ela estará fugindo da chance de que ele tenha sido sincero em cada palavra. Chamada final de embarque para o voo 482 para Lisboa. Todos os passageiros restantes devem prosseguir para o portão 7 imediatamente. O anúncio rola pelo terminal mais alto desta vez. Mais firme, final. Uma onda se move pela área de espera. Alguns suspiros irritados. Um empresário olha o relógio dramaticamente. O agente do portão se endireita, claramente pronto para fechar a porta no momento em que a última decisão for tomada. Todos os olhos perto do portão se voltam para eles. Helena sente o peso da atenção pressionando contra sua pele. O avião ainda está lá. A ponte de embarque ainda aberta. A escolha ainda é tecnicamente dela. Matteo olha para ela, depois para Luca, sua mãozinha ainda enrolada nos dedos de Luca. Mamãe, ele diz baixinho. Nós vamos. A inocência na voz dele corta mais fundo do que qualquer outra coisa esta noite. Helena olha para ele, para o filho que carregou sozinha, protegeu sozinha, amou ferozmente o suficiente para desaparecer. O lobo dele balança na outra mão. Os olhos dele estão arregalados, mas não assustados. Esperançosos, curiosos. Ele não está perguntando por que está com medo. Ele está perguntando por que sente algo mudando e quer entender. O olhar dela se levanta lentamente para Luca. Ele não se aproximou, não tentou guiá-la fisicamente. Ele está ao lado deles agora, não na frente do portão, não bloqueando o caminho. Ao lado, sua presença é firme, controlada. Seus homens permanecem sutilmente posicionados ao redor do perímetro, mas não estão se fechando. Eles estão mantendo o espaço. O painel de embarque ainda pisca Lisboa embarcando. Ela pensa no oceano, nas ruas de paralelepípedos em uma língua que Matteo ainda não conhece. Em pequenos apartamentos sem história, no anonimato. Ela também pensa na fotografia, no homem de boné azul, na palavra vantagem ecoando de 5 anos atrás. Fugir lhe deu distância. Nunca apagou o perigo. Apenas o atrasou. Passageiros, o portão fechará em 2 minutos. 2 minutos. Helena inspira lentamente. Por 5 anos, ela acreditou que a segurança era medida em milhas, em novas cidades, em nomes trocados. Em encolher seu mundo o suficiente para que ninguém notasse. Mas parada aqui agora, ela vê a falha nesse pensamento. A distância não os tornou invisíveis. Tornou-os solitários. A voz de Luca é calma quando ele fala. Eu não vou te impedir. Não é uma ordem, não é um apelo, apenas a verdade. Mas eu também não vou desaparecer de novo. Matteo olha entre eles novamente, sentindo a gravidade sem entender completamente. Se a gente for, ele pergunta baixinho. Ele pode vir? A pergunta pousa no centro de tudo. Helena sente a garganta apertar. Luca não responde imediatamente. Ele olha para ela, dando-lhe a escolha. Não reivindicando, não exigindo. A chamada final ecoa mais uma vez. O portão 7 está fechando agora. Passageiros que esperavam passam por eles, oferecendo olhares curiosos enquanto escaneiam seus cartões e correm pela ponte de embarque. A fila diminui rapidamente. A porta permanece aberta, esperando. Helena olha para o corredor estreito que leva ao avião. Parece menor agora. Não como liberdade, como recuo. Ela olha para Luca novamente, para o homem que não invadiu o portão, que não a arrastou, que não ameaçou custódia ou desencadeou fúria em público. Ele veio preparado,
Controlado. Certo. Não para dominar, para proteger. O olhar dela vaga em direção à equipe de segurança dele. O perímetro silencioso, o escudo invisível que se formou no segundo em que o perigo apareceu. Poder, visibilidade, presença. Essas são coisas que ela não pode replicar sozinha em outro país. Mamãe, Matteo sussurra novamente, apertando a mão dela. Helena se ajoelha na frente dele, passando os dedos pelo cabelo dele. O que você quer? Ela pergunta suavemente. Ele olha para Luca, depois volta para ela. Eu quero os dois. A simplicidade disso quebra algo dentro dela. Crianças não entendem política, impérios ou sindicatos. Elas entendem pertencimento. Ela se levanta devagar. O agente do portão pega o telefone para pedir o fechamento da porta. Helena recua do scanner. Não em direção a ele, para longe dele. O movimento é pequeno, mas final. O agente hesita. Senhora, Helena balança a cabeça uma vez. Não vamos embarcar. A porta da ponte de embarque fecha momentos depois, com um baque pesado e ecoante. O som parece o fim de algo e o começo de algo muito mais perigoso. Ela se vira totalmente para Luca agora. O barulho do aeroporto retorna em fragmentos. Malas rolando, anúncios distantes, o zumbido dos motores lá fora. Mas a decisão foi tomada. Segurança não é sobre distância, é sobre força. Sobre não se esconder nas sombras enquanto os inimigos operam livremente. Sobre ficar onde o mundo pode te ver e desafiá-lo a tentar. Luca a estuda cuidadosamente. Tem certeza? Ele pergunta calmamente. Ela olha para Matteo, para a maneira como ele ainda está segurando as mãos dos dois agora. Sim, ela diz. Não porque ela confie no mundo. Não porque confie em Luca completamente, mas porque finalmente entende algo de que estava fugindo. Esconder-se a manteve em movimento. Ficar pode finalmente mantê-los seguros. O cartão de embarque parece fino entre seus dedos. Frágil, temporário. Helena olha para ele uma última vez. Seu nome alterado impresso nitidamente sob um código de barras que prometia fuga. Uma saída limpa. Um desaparecimento silencioso envolto em ar do oceano e ruas estrangeiras. O scanner apita atrás dela. Verde. Um passageiro final corre para frente, murmurando desculpas enquanto passa. A porta da ponte de embarque começa a fechar. Há uma finalidade oca no som. Metal selando contra metal. Escolha se estreitando em memória. Através das altas janelas do terminal, ela observa a porta da aeronave sendo fechada. A equipe de terra recua. Os motores começam seu zumbido lento e crescente. O voo para Lisboa partirá sem eles. O aperto dela no cartão de embarque afrouxa. Ela não o rasga, não o deixa cair dramaticamente. Ela simplesmente o abaixa ao lado do corpo e se vira. Não para o portão, não para outra rota de fuga, para Luca. O movimento é silencioso, mas não é rendição. Não é derrota. Não é uma mulher encurralada pelo poder. É uma decisão. Matteo ainda está entre eles, dedos pequenos enrolados nas mãos de ambos agora, como se ele mesmo tivesse orquestrado isso. O avião começa a taxiar ao longe. Helena o observa rolar pela pista, ficando menor contra o céu pálido da manhã. 5 anos de fuga se estreitam naquela silhueta que encolhe. Ela ainda poderia mudar de ideia. Ainda poderia reservar outro voo amanhã, outro país, outro nome. Mas a ilusão se foi agora. Distância não é proteção, é atraso. Luca se aproxima, sem apertá-la, simplesmente fechando a lacuna que existia entre eles desde a manhã em que ela desapareceu. Ele não a alcança imediatamente. Ele espera, como se entendesse que essa escolha deve pertencer totalmente a ela. Você não me deve nada, ele diz calmamente. As palavras a surpreendem. Ela olha para ele procurando manipulação em seu rosto. Não há nenhuma. Você não fica por minha causa, ele continua. Você fica porque acredita que isso é mais seguro. Ela expira lentamente. Por ele, ela diz. Sim, Luca concorda. Matteo inclina a cabeça para os dois. Vamos para casa? Ele pergunta. A palavra pousa estranhamente. Casa. Por 5 anos, casa tem sido temporária, substituível, empacotável. Helena hesita. Luca responde primeiro, mas gentilmente. Vamos para um lugar seguro, ele diz. Ele não diz onde. Ele não promete perfeição. Ele promete segurança. É um tipo de poder diferente do que ela se lembra. Não barulhento, não territorial, fundamentado. O avião levanta voo da pista, então, motores rugindo enquanto sobe para o céu.
Helena observa até que ele desapareça nas nuvens. Há luto naquele momento. Luto pela versão dela que acreditava que fugir era a única opção. Luto pelos anos perdidos em silêncio. Mas há outra coisa também, alívio. Porque ela não está mais carregando isso sozinha. Ela se vira totalmente para Luca agora, não defensivamente, não se preparando para uma briga. Escolhendo. Eu não vou escondê-lo, ela diz calmamente. Não mais. O maxilar de Luca la aperta um pouco, não de raiva, mas de contenção. Você não vai precisar, ela o estuda cuidadosamente. Se eu ficar, ela continua. Há condições. Um leve brilho de aprovação passa pela expressão dele. Bom, ele diz, deve haver, sem segredos. Ela diz primeiro, nem sobre ameaças, nem sobre riscos. Se houver perigo, eu saberei. Você saberá. Ele concorda sem hesitar. Nada de desaparecer por semanas sem explicação. Uma pausa. Breve, honesta, de acordo. E Mateu não cresce pensando que a violência é normal. Algo agudo se move por trás dos olhos de Luca com isso. Ele não vai, ele diz calmamente. Não defensivo, não desdenhoso, certo? Mateu aperta as mãos deles novamente. Podemos comer panquecas? Ele pergunta como se selasse a negociação. A normalidade absurda disso quase a faz rir. Luca olha para ele. Eu conheço um lugar, ele diz. Helena estuda as mãos unidas, os dedos pequenos do filho ligando-os como uma ponte que nenhum dos dois esperava cruzar hoje. Isso não é um conto de fadas. Não é perdão envolto em perfeição. É complicado, arriscado, público, mas é honesto. Luca finalmente levanta a mão livre e, devagar, dando a ela tempo para recuar se quiser, roça os dedos levemente no cotovelo dela, não reivindicando, não puxando, presente. Desta vez, ele diz suavemente, você não caminha sozinha. As palavras se instalam no peito dela. 5 anos atrás, ela partiu antes do amanhecer para que ele não a impedisse. Hoje, ela se vira para ele em plena luz do dia, não se rendendo, escolhendo. E enquanto eles se afastam do portão vazio juntos, com o filho entre eles, a pista se estendendo além do vidro, ela percebe algo em que nunca se permitiu acreditar. Fugir os manteve vivos. Ficar juntos pode finalmente deixá-los viver.